meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero externar, pastor Abner, a minha alegria de estar aqui com vocês pela primeira vez. Já estive aqui outra vez, há 11 anos atrás, mas apenas pernoitei aqui, vindo ali do campo do pastor José Antônio, lá da Vila Canadá, onde dirige lá o presbítero Chagas. Aí paramos aqui umas 9 horas da noite, dormimos e saímos pela manhã. Mas Deus nos deu uma oportunidade hoje de estarmos aqui com os irmãos, sentindo a presença de Deus, falando dele, aprendendo dele. E quero lhe pedir autorização para quebrar o protocolo e ministrar em uma passagem ao qual não faz parte do tema da campanha, amém? E eu quero ler aqui em João, capítulo 20, aleluia, do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar aqui os irmãos pela vila, muito bonita, muito ajeitada, muito organizada, e eu acredito que parte dessa organização já é fruto do trabalho aqui do pastor Abner e da irmã Daísa, juntamente com os irmãos. Amém? Diz a epígrafe, vamos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. Diz a epígrafe, a ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Amém? Somente até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é uma mensagem pouco ministrada nos dias de hoje, o sepulcro. Sempre falamos do Calvário e temos que falar do Calvário. Agora, o sepulcro também é tão importante quanto o Calvário para o cristianismo. O que a gente pode observar aqui no sepulcro? Eu vou fazer alguns cortes, que é o culto do meio-dia, é um culto mais abreviado, eu vou pegar logo diretamente nos pontos principais. O que a gente observa, irmãos, aqui no sepulcro? O que a Bíblia fala? Vamos começar de Maria Madalena indo com a outra Maria para o sepulcro. Ainda era noite, havia escuridão, e elas conversavam uma com a outra e diziam assim: quem vai remover a pedra para nós? O que eu vejo aqui, irmãos? Escuridão e pedra. Dificuldade. Mas elas não olharam para a dificuldade da escuridão. Elas não olharam para a dificuldade daquela pedra. Aquela pedra era imensa. Era necessário 10 homens para empurrar aquela pedra. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que Jesus disse? Tirai a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Lázaro necessitava de ajuda, necessitava que alguém ajudasse Lázaro a tirar a pedra. E havia ali no sepulcro de Lázaro uma outra dificuldade. Ele estava envolvido em lençóis e amarrado, como era o costume judaico. Naquela época, os judeus eles não enterravam os seus mortos, porque haviam ali muitos animais ferozes, muitas aves de rapina que iam lá, cavavam e devoravam os corpos. Aí o que os judeus faziam? Eles colocavam os corpos em cavernas, e às vezes famílias inteiras ali eram colocadas dentro daquelas cavernas, como foi o caso de Abraão, que comprou uma caverna para enterrar sua esposa. E lá naquele sepulcro onde Abraão enterrou sua esposa, toda a família de Abraão foi enterrada.
Mas ali no sepulcro de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, o sepulcro era novo, não havia ninguém lá enterrado. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo nessa palavra, irmão? Jesus, ele gosta de coisas novas. E eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã, tarde, em que nós estamos aqui. Aleluia. Jesus, aleluia, quer ter novas experiências com você. Jesus trouxe vocês para cá, pastor Abner, para novas experiências, ao qual o Senhor ainda não teve o privilégio de viver ao lado de Cristo. Deus trouxe o pastor Abner e a irmã Adaísa para cá, para que essa igreja possa ter novas e profundas experiências com Cristo através da vida deles nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então elas iam e não olhavam para a dificuldade da escuridão, não olhavam para a dificuldade da pedra. Elas conversavam entre si. E quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Eu senti Deus agora que Deus vai surpreender vocês nesse lugar. Deus vai remover as pedras em meio às dificuldades, em meio às escuridões. Aleluia. Em meio às escuridões, em meio às dificuldades, Cristo vai remover a pedra e vai fazer o milagre acontecer nesse lugar. Vai fazer o milagre acontecer na vida de vocês. Aleluia. E quando elas chegaram lá, elas olharam e viram os lençóis que embrulhavam a Cristo naquele local. E correram para avisar Pedro. E avisaram: Pedro é o discípulo ao qual Jesus amava, que era o próprio João, autor desse evangelho. Esse evangelho foi o último a ser escrito. João era o discípulo mais novo, era o discípulo amado, era o discípulo mais íntimo. E a necessidade de escrever o evangelho de Cristo através de João se deu pela necessidade de refutar as heresias que os agnósticos estavam pregando na época. Que Cristo não era Deus. E ainda hoje de manhã nós ouvimos uma palavra do nosso pastor ali no café. Aleluia. Que Cristo, ele não era, ele é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez homem, e o Verbo habitou entre nós. Deus, através do Verbo, Cristo habitou nessa terra através de nós. E hoje temos o Espírito Santo, porque ele foi ao Pai, mas enviou o Consolador. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um igualzinho a mim, para estar com vocês todos os dias de vossas vidas. E é Ele que está aqui, não nesse prédio, mas dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele habita em você. Você é muito importante para Deus. O ser soberano desse universo, o Criador de todas as coisas, o onipotente, o onipresente, o onisciente, aleluia, Ele habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. Isso lhe torna uma pessoa especial. Aleluia. E a Bíblia diz que eles correram, Pedro primeiro e João depois. Mas João passou Pedro. João era novo, Pedro já era velho, tinha mais vigor. Passou, olhou, mas não entrou. Pedro chegou, olhou e entrou. Aleluia. O que eu aprendo com isso? João não teve atitude de entrar, mas Pedro, ele não só chegou, olhou, ele entrou, ele teve atitude. E é isso que Deus quer dessa igreja. Deus quer a atitude de você, de ajudar, de ombrear, de guerrear, de estar na frente da batalha com o seu pastor. Porque foi Deus que trouxe eles para cá.
E eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, testificando que as palavras ao qual estão saindo da minha boca não são de mim, mas são do Espírito Santo. Esse trabalho vai florescer, esse trabalho vai crescer. Deus não perde batalha para Satanás. A glória da segunda casa, rica talabassúria, será maior do que a primeira. Daqui a um ano eu vou voltar nesse lugar, pastor Abner, e nós vamos ver a diferença. Nós vamos contemplar o milagre de Deus. Nós vamos contemplar o agir de Deus. Deus vai exaltar o nome dele através da tua vida, homem, da tua vida, mulher, através desta igreja. Porque o pastor não pode lutar só. A igreja tem que lutar com o pastor em vigilância, em jejum, em oração. A igreja tem que comer e viver essa palavra e junto com seu pastor proclamar as boas novas, proclamar o evangelho de Cristo a todo o Pracajurá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer atitude. Não fique na sua casa. Venha para a consagração, venha para a escola dominical, venha para o culto, venha para o mutirão, venha para a evangelização, vá na visita com o seu pastor. Toma uma atitude, igreja. Cristo não te chamou com espírito de covardia, Cristo te chamou com espírito de ousadia. A Bíblia diz que aquele que está em nós, Ricantalamanda Suriande Cássio, é maior do que aquele que está lá fora. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E quando Pedro entrou, ele viu o que as Marias tinham visto. Os lençóis que envolviam Jesus estavam lá com as cordas. O que significa isso? Isso significa que o corpo de Cristo não foi roubado, porque o valor ali não era o corpo de Cristo. O valor ali eram os lençóis, que eram caríssimos. Os ladrões, eles removiam pedras de sepulcros só para roubar os lençóis. Mas os lençóis estavam ali, e detalhe, ainda com as cordas. E o que isso significa, pastor? Significa que Cristo ressurreto ultrapassou aquele casulo feito com lençóis e cordas, e aquele casulo ficou ali intacto naquele lugar. Aleluia! E o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava à parte. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Isso tem um significado muito profundo, meus amados irmãos. Há pelo menos 3 vertentes teológicas com relação a esse lenço à parte, mas eu fico com uma do pastor Renan de Mello. Ele disse em uma de suas mensagens, e é verdade porque eu já estudei o assunto, que quando um judeu ia visitar a casa de outro judeu, que ele gostava do tratamento, que ele gostava daquele pirão escaldado, irmã Adaísa, com aquele peixe cozido maravilhoso, que ele gostava daquela macaxeira quentinha com aquele café com leite, que ele gostava daquela rede no pátio pegando o vento da Baía do Pracajurá. Ele dizia: eu gostei do tratamento, eu vou voltar. E ele pegava algo dele e deixava à parte. Quando o dono da casa ia arrumar com a sua esposa a casa, que eles achavam algo à parte, como esse lenço, eles diziam: ele gostou da recepção, ele gostou do tratamento e ele vai voltar.
E o que eu aprendo com isso? Cristo deixou o lenço à parte, dizendo: eu vou voltar. Mas eu não vou voltar para um sepulcro vazio. Eu vou voltar para buscar uma igreja lavada e comprada pelo meu sangue. Meu amado irmão, eu sei que as lutas não estão fáceis. É pandemia, é crise econômica, é um levante esmagador do comunismo contra as igrejas no Brasil. Mas eu vou dizer algo de Deus para você nesta tarde. Espera só mais um pouquinho. As profecias estão cumpridas. Vai soar a última trombeta. O Espírito Santo, ao qual fomos selados por Ele para o dia da redenção, vai te levar até Cristo nas nuvens, aonde você vai contemplar o teu Jesus com todo resplendor e glória. Rica talabassuriande Cássio, louvado seja o nome do Senhor. Ali vai ser um casamento literal. A noiva vai ser levada pelo Espírito Santo. Quando você vai num casamento, a noiva entra com seu acompanhante, que é o seu pai, que acompanhou ela do nascimento até aquele momento. Assim é com o Espírito de Deus. Ele te acompanha desde que você nasceu para Cristo, desde que você se tornou uma nova criatura, desde que você passou a viver em novidade de vida. Ele te acompanha e Ele vai te levar como um pai até o teu noivo, até Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nas nuvens vai estar o noivo. Ali nas nuvens vai estar o noivo. E assim como num casamento há muitas testemunhas, os anjos vão estar lá para testemunhar desse casamento. E nós vamos subir e vamos adentrar os céus. A Bíblia diz que será como o bezerro que sai da estribaria. Você já foi numa fazenda? Já viu quando se abre a estribaria, que é o mesmo curral? O primeiro a sair quem é? É o bezerro. E ele sai saltando e pulando de alegria. Ei, irmãos, espera mais um pouquinho. Vai ser uma grande festa. Você vai adentrar o céu saltando, pulando, dançando na presença do Todo-Poderoso, na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Rica da Bachuriande Cássio, louvado seja o nome do Senhor. Ele está voltando. Aleluia. E quer te encontrar juntamente com o seu pastor na frente da batalha. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de poder e Deus de glória, no nome santo, Ricamassúria, mais uma vez nós entramos na Tua presença e no Teu santuário. Tomamos posse da Tua palavra. Deus, nos dê forças, nos sustenta com a Tua destra, nos direciona pelo Teu Espírito em frente à batalha. Queremos, Senhor, estar ocupados na pregação do Teu Evangelho. Não queremos chegar na Tua presença de mãos vazias. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido fiel. Tu tens sido fiel. Tu tens sido fiel. A Tua palavra diz que mesmo sendo infiéis, Tu permanece fiel. E eu glorifico e exalto o Teu nome. Eu, como anjo da Tua igreja, ministro do Teu Evangelho, eu abençoo o ministério do meu colega pastor Abner
e da minha irmã Daísa. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo esse campo, eu profetizo, vai florescer, o nome do Senhor vai ser glorificado aqui neste lugar. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Abner, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.